Então vamos lá, olá, boa noite a todas e a todos que estão nos acompanhando aqui na sessão pelo Zoom e que também estão lá no Facebook. Nós começamos a discussão agora, então quem não se inscreveu também consegue participar lá no Facebook da plataforma Geni. Meu nome é Ana Paula, eu sou aqui uma das idealizadoras da plataforma Geni. E para quem não conhece os nossos trabalhos, nós sabemos que temos muita gente no Brasil inscrita para essa sessão. Nós somos um coletivo de mulheres imigrantes aqui em Portugal e trabalhamos na promoção e na garantia dos direitos das mulheres imigrantes, sobretudo aqui numa perspectiva decolonial, né, numa luta pelos direitos humanos. Trabalhamos também pela justiça social e para a desconstrução dos estereótipos de gênero e desigualdade de gênero, garantia de igualdade de oportunidades. Para vocês conhecerem melhor o nosso trabalho, podem acessar o site, que é www.plataformageni.com, e o nosso Facebook e Instagram. Temos aqui algumas colaboradoras, inclusive a Carolina Vieira, que está aqui comigo nessa sessão. Como vocês se inscreveram e viram, hoje a discussão que vamos fazer no Femigeni, que é essa roda de conversa feminista, é sobre excepcionalismo branco. E nós temos hoje aqui uma convidada muito especial, que é a Isabel Acioli, que é antropóloga e professora e pesquisadora de relações raciais e branquitude no Brasil. Para não nos alongarmos aqui, eu não falar demais, queria agradecê-la por ter participado, né, e participar com a gente hoje. Muito obrigada, Isabel, é um prazer recebê-la. E já passo a palavra. No final, para quem não participou ainda do Femigeni nas outras edições, a Isabel vai começar a falar o que ela tem de considerações sobre esse tema, e no final nós abrimos mesmo para o debate. Então podem colocar impressões, perguntas e alguns comentários, e quem estiver no Facebook também pode deixar no comentário que nós lemos, tá bem? Então, boa sessão a todas. Oi, gente, boa tarde. Eu gostaria de agradecer pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, principalmente de fazer essa ponte, né? Brasil e Portugal. Feliz que estamos juntas. Eu agradeço a Ana Paula e a Carolina em especial, mas todas as pessoas que fazem, né, a plataforma Geni. Agradeço também a Ana Paula especialmente pela apresentação. Além das coisas que a Ana Paula já falou, eu me considero uma mulher negra, sou de Fortaleza, Ceará, sou mãe de um menino negro de 15 anos, o Vinícius, que é a coisa mais linda. E estudo sobre relações raciais e especificamente sobre branquitude nos últimos anos. Mas anteriormente eu pesquisei sobre prisão com pessoas privadas de liberdade aqui no meu estado, no Ceará. No último ano, precisamente em maio do ano passado, eu comecei a me posicionar mais nas redes sociais sobre esses temas, né, relativos à raça. Eu me lembro que no começo, eu sempre, por pesquisar essas coisas, eu respondia muitas dúvidas dos meus amigos brancos. Sempre aparecia alguém com alguma dúvida e eu sempre fazia o possível, né, para sanar as dúvidas e, enfim, com toda a paciência que desse para ter, né. Bom, a coisa foi ganhando mais força, principalmente porque no final de maio nós tivemos o assassinato de George Floyd e ecoou, né, aqueles protestos, né, do movimento Black Lives Matter. Aqui no Brasil a gente sempre teve casos, né, de violência policial e a gente teve uma grande exposição disso e as pessoas ficaram ainda mais curiosas, né? Como pesquisadora, eu, enfim, tenho algumas ações, né? Uma delas é monitorar a frequência que a palavra que eu pesquiso é buscada na internet. Tem uma plataforma chamada Google Trends, e no Google Trends eu monitoro a palavra branquitude. A palavra branquitude teve um pico de buscas 5 dias depois que o George Floyd foi assassinado. E o que é que branquitude tem a ver com violência policial? O que será que isso tem a ver, né? Os meus amigos mais próximos começaram a me perguntar, e era o assunto que estava
em alta naquele momento. E então, eu comecei a fazer posts mais informativos nas redes sociais, e algumas pessoas foram chegando para tentar aprender também, amigos de amigos, depois colegas, e quando eu vi, tinha um monte de gente desconhecida vindo falar comigo, pedindo para tirar dúvida, né? É interessante ver esse movimento das pessoas se interessarem pelo tema, e eu gosto, né, disso, é um ótimo indicador, porque indica que as pessoas estão em movimento, querem mudança, querem transformação. Então, eu estava ali, né, para tentar fazer o máximo possível. E aí, galera, uma outra coisa que aconteceu nesse mesmo período é que algumas pessoas passaram a me procurar também com a seguinte questão: Isabel, eu sou negra? Olha aqui a minha foto. E aí vinha a pessoa e mandava uma foto do perfil dela, ou uma selfie que ela tinha tirado, ou uma foto de família mostrando, olha, eu tenho essa cor, mas o meu pai aqui é negro. E aí eu comecei a brincar nas redes sociais. Gente, eu não sou porteira de Wakanda. Eu não sei responder essa sua pergunta. Bom, a questão é, algumas pessoas começaram a me perguntar várias vezes se eram negras ou não, e para resolver essa questão, eu comecei a devolver uma pergunta para elas, que é: você já sofreu racismo? Por que eu perguntava isso? Porque todas as pessoas negras ou todas as pessoas racializadas sofrem racismo. Isabel, todas as pessoas negras sofrem racismo? Sim. Mesmo aquelas que não têm muita consciência racial. Mesmo aquela pessoa que nunca leu sobre isso, sabe, que não entende muito bem sobre essa discussão, ela já sofreu racismo, mesmo que ela não consiga dar o nome para aquela violência. Por exemplo, eu perguntava isso para algumas pessoas, né, que vinham até mim com dúvida, e eu perguntava para elas: você já sofreu racismo? E a pessoa dizia: eu não sei, teve aquela vez no mercado que me seguiram, mas eu não sei se foi racismo. Teve aquela outra vez também na escola que riram do meu cabelo, mas será se foi racismo ou foi bullying, né? Ou foi, sabe, uma piada grosseira. Então as pessoas podem até ficar em dúvida se sofreram racismo ou não, mas eu posso garantir que não existe uma experiência racializada sem a violência racial. Infelizmente, a gente não entende que é negra porque a gente estava um dia vendo TV e aí apareceu o Ileaie, né, o bloco afro, e olha que pessoas lindas, que negros lindos, eu acho que pareço com eles. Infelizmente, não é assim. Muitas vezes essa racialização acontece porque alguém te apontou na rua e te chamou num tom ofensivo, te chamou de negro ou preto, ou enfim, alguma palavra ofensiva ou dita de modo ofensivo, certo? Por que eu estou contando isso, gente? Porque o que eu preciso dizer para vocês, gente, é que o racismo é estrutural. Aqui no Brasil isso é bem possível, é bem a olhos vistos, né? E eu acho que em Portugal vocês também podem ter experimentado algo parecido. A cor da minha pele vai dizer em que lugar da hierarquia racial eu estou. Se eu estou mais embaixo ou se eu sou a pessoa que está no topo da hierarquia racial, certo? Toda pessoa negra sofre racismo. O racismo vai organizar a nossa sociedade, tá? Agora que eu já falei sobre isso, e que vocês puderam entender como isso acontece para as pessoas racializadas, eu posso dizer agora que todos os brancos são racistas. Meu Deus, Isabel, todos os brancos? Todos os brancos. Mas até aquela pessoa branca que é super de boa e legal e que faz yoga comigo, até aquela pessoa que está na igreja comigo e que é ótima, até a minha vozinha, que é uma pessoa super doce. Sim, todos os brancos são racistas.
Por que que eu estou falando disso? Porque a experiência racial de ser branco é a experiência de usufruir o privilégio. E o racismo não acontece só quando você xinga alguém, né, com algum comentário, alguma palavra racista. Também é racismo quando você se diferencia do outro, achando-se se percebendo como superior àquele outro. Um exemplo, você pode nunca ter xingado uma pessoa negra ou batido numa pessoa negra, certo? Mas se um homem negro está passando na rua e você segura a sua bolsa com mais força, adivinha só, isso é bem racista. Entendem? Muitas vezes a gente acha que o racismo é só aquela violência explícita, mas não, não é. É também todo aquele pensamento ou aquele ato involuntário, por exemplo, de segurar a bolsa, é um exemplo. Quando você diz, eu não gosto, é que eu não acho bonito essas tranças, sabe? É porque eu acho esquisito. Eu não tô sendo racista, eu só acho feio. Não acho que fica bonito, sabe? Toda vez que você está qualificando aquela pessoa negra como algo negativo e se colocando num patamar superior, você está sendo racista. E muitas vezes as pessoas conseguem observar esse racismo em gente supremacista branca do tipo nível do Donald Trump, sabe? É muito fácil ver o racismo em quem já está ali gritando coisas racistas. Mas essas pessoas brancas que vão na yoga, que meditam, isso é um exemplo, tá, gente? Pessoas espiritualizadas, isso tudo não tira a sua responsabilidade de combater o racismo. É isso que eu estou querendo dizer. Quando você, pessoa branca, diz que essa conversa sobre racismo não é para mim, essa conversa de racismo é só para as pessoas negras ou então para esses caras bem racistas. Eu não sou racista. Eu sou até filiada a um partido progressista. Eu sou até uma pessoa que, sabe, que faz projeto social. Eu não sou racista, claro que não sou racista. Eu distribuo sopa na rua para os moradores de rua. O que eu estou querendo dizer é que, num nível estrutural, as pessoas negras estão em desvantagem nessa base da pirâmide social e as pessoas brancas estão no topo. E isso tudo acontece e se mantém porque o topo se mantém ali, não larga o osso, não larga os seus privilégios, certo? É por isso que as coisas se mantêm. Porque as pessoas brancas que são progressistas e que poderiam muito bem estar mais sensíveis a essa luta, na verdade estão menos sensíveis, porque elas dizem assim, não, eu já acho que racismo é errado. Eu não preciso fazer mais nada. Eu já sei que é errado. Então ela faz o seguinte, ela se coloca fora da situação, achando que ela é um ser excepcional. Uma pessoa fora da curva. O racismo é estrutural e organiza toda a nossa sociedade. Nos divide, né, e nos hierarquiza, mas eu, alecrim dourado, não sou atingida, não tenho nada a ver com isso, né? Então, quando essa pessoa faz esse movimento, o que ela está fazendo? Ela está dificultando o trabalho das pessoas negras, porque as pessoas negras vão ter que continuar falando sozinhas sobre racismo, porque a pessoa branca acha que aquilo não é com ela, né? E ela faz com que essa estrutura racial desigual se mantenha. Porque ou você está do lado da solução, ou você está do lado do problema. Assim, é isso, infelizmente, nesse caso. Ou você está do lado da solução, ou está do lado do problema. Então, gente, é muito complicado, porque às vezes nós vamos conversar com os nossos amigos brancos sobre essas questões raciais, e eles acham que, não, essa conversa não é comigo, eu sou gente boa, entende? Eu não tenho nada a ver com isso. Quando, na verdade, ele podia ser um aliado.
acontece que existe uma grande dificuldade das pessoas brancas admitirem que são racistas. E existem motivos para isso, né? Aqui no Brasil, a gente diz que o brasileiro tem preconceito de ser brasileiro, né? Aliás, tem preconceito de ter preconceito. Diz que não é racista, que não é machista, mas todo mundo conhece alguém que sofreu racismo. Todo mundo conhece alguém que sofreu machismo, mas ninguém conhece um machista e ninguém conhece um racista. E ninguém se aponta, né, como uma pessoa que faz essas coisas. Um outro problema que dificulta, né, uma outra questão, na verdade, que dificulta com que as pessoas admitam que são racistas, é porque injúria racial é um tipo penal. Então, quando você admite que está sendo racista, em alguns contextos, né, guardadas as devidas proporções, em alguns contextos, isso pode estar parecendo como assumindo uma culpa e, enfim, isso pode ter implicações jurídicas, então eu prefiro negar, não, isso não é comigo, não, eu nunca fiz isso, não, não, não. Só, gente, que você só conserta um problema se você admitir que tem um problema. Não dá para você resolver uma questão se você não admite que essa questão está te incomodando, que essa questão existe, certo? Então, é preciso que as pessoas brancas entendam que são racistas, que essa conversa é com elas, que a militância que ela faz no partido tal, ou com aquele projeto social, né? Ou por ela ser espiritualizada, ou uma pessoa religiosa, isso não torna ela imune dessa estrutura social. É muito difícil, às vezes, explicar isso para as pessoas, porque algumas vezes elas acham que a gente está falando diretamente dela, sabe? Tipo assim, quando eu falo que todos os brancos são racistas, aí a Maria acha que eu estou querendo atacar ela. Quando, na verdade, eu não estou falando dela e do ego dela e dela enquanto indivíduo. Eu estou falando no nível estrutural de como a sociedade se organiza. Então, eu não estou falando isso atacando um indivíduo, uma pessoa, né? Na verdade, eu estou falando isso como uma análise social. E as pessoas têm dificuldade um pouco de compreender. Eu sei que é uma ideia difícil, às vezes, de lidar. Mas, se a gente não compreender que todas as pessoas brancas estão, sim, né, imbricadas nesse problema social, gente, vai ser difícil, né? Por que vai acontecer? Os brancos que são racistas abertamente nunca vão engajar nessa luta. Os brancos que são progressistas, que acham que essa luta é importante, dizem, é importante, mas não é para mim, hein? Fiquem aí sozinhos resolvendo isso. E quando a gente fala de relação racial, a gente está falando de pelo menos dois termos. Como é que a gente estuda relação racial se a gente está falando sempre só do negro? Questão racial não é a questão do negro, certo? Então, todos os outros atores sociais dessa questão têm que estar mencionados, né? Tem algumas pessoas que sequer conseguem se dizer brancas. Então, assim, acho que uma das coisas que precisam ser entendidas é que, do mesmo jeito que o racismo é estrutural e estrutura a nossa sociedade, organiza a nossa sociedade, vai fazer com que todas as pessoas negras sofram racismo e todas as pessoas brancas tenham o privilégio branco. E todas as pessoas brancas são também pessoas que têm que estar atentas a essa questão. Se você quer ser um aliado na luta antirracista, você precisa entender que você foi programado para ser racista. A sociedade te moldou para isso. E para você deixar de ser racista, você tem que sair do seu automático. Para algumas mulheres que estão muito próximas do feminismo, às vezes é mais fácil de entender quando eu comparo com o feminismo. Por exemplo, todos os homens são machistas. Todos os homens.
Todos os homens, porque foram socializados para acharem que são melhores do que as mulheres. E às vezes, mesmo que involuntariamente, adivinha só, eles são machistas. E o que os homens podem fazer? Eles podem se dar conta do machismo deles e tentar mudar isso, certo? Ele vai, tipo, parar de um dia para a noite? Ele vai parar totalmente de ser machista? Não. Mas ajuda muito se ele tentar, pelo menos, não ser, né? Com as pessoas brancas, é exatamente da mesma forma. Uma pessoa branca foi moldada por essa sociedade para ser racista, para achar que ela é superior aos demais só porque ela é branca, certo? Então, mesmo involuntariamente, mesmo inconscientemente, ela tem esses pensamentos e ações. E se ela não se esforçar para sair desse automático, adivinha só, ela vai acabar sendo racista e ela vai acabar ajudando a essa estrutura se manter, né? Então, é bem importante, principalmente quando a gente está aqui entre mulheres, né, que a gente entenda isso. Quando você está numa organização, inclusive, que é uma organização mista, né, mista que eu digo de pessoas negras e brancas e amarelas, enfim, você precisa entender, né, sobre essas questões, porque senão você acaba essencializando a categoria mulher, achando que mulher é tudo igual, quando na verdade nós somos diversas inclusive racialmente. Então, para a gente conseguir estar do mesmo lado, essa diversidade ela não deve ser negada, ela deve ser percebida, né? E a gente precisa tratar essa diversidade com respeito. É isso que é importante. Você não vai ver ninguém no movimento negro, gente, pedindo por vingança. Alguma vez você viu alguma pessoa do movimento negro querendo se vingar dos brancos? Não tem. É só equidade, justiça, igualdade racial, entende? Então, acho que é justo, né, que a gente seja tratada com uma certa, enfim, dignidade, né? E as pessoas brancas progressistas têm que ser nossas aliadas nisso também, né? Enfim, eu sei que essas ideias podem ser um pouco difíceis, né, no começo, e eu vou terminar minha fala por agora, mas eu fico aqui à disposição para quem tiver dúvidas, provocações, sugestões, se sentiu, caso tenha se sentido incomodado com alguma coisa, enfim, vamos conversar sobre. E é isso, mais uma vez agradecer ao convite, que, enfim, maravilhoso. Obrigada, gente. Obrigada a nós, Isabel. De fato, tem vocação para a profissão que você escolheu, muito didática, muito obrigada. Falou de uma forma muito mesmo informativa, né, sobre esse tema. Eu falo para quem está aqui na sessão, se quiserem abrir o microfone para poder fazer perguntas e contributos, fiquem à vontade, só se inscrevam através do chat para a gente organizar. Mas, só para iniciarmos aqui um debate, não podia deixar de talvez fazer uma pergunta ou um comentário, uma pergunta então de comentário para a Isabel nesse sentido, pensando aqui nas questões de imigração, nós somos um coletivo de mulheres brasileiras imigrantes em Portugal, né? E nós estávamos falando aqui em off sobre como é essa relação e como essa relação racial aqui em Portugal tem o colonialismo ainda muito presente, né? E é indispensável, né, nesse contexto, pensar o racismo e pensar o colonialismo e formas de combater também aquilo que ainda persiste desse passado histórico no hoje, né? Nós, mulheres imigrantes brasileiras e as pessoas negras aqui das comunidades afrodescendentes ou pessoas racializadas também encontram esse desafio. E é uma questão muito latente ainda na sociedade portuguesa. Deixa eu pegar aqui para poder ler de uma forma correta. Hoje, na verdade, hoje foram as notícias, né? Mas foi lançado essa semana o memorando sobre o combate ao racismo e à violência contra as mulheres em Portugal, que foi realizado pela Comissária para os Direitos Humanos do Conselho da Europa. E vocês podem encontrar disponível online, ler o que fala sobre Portugal, né? Relativamente a essa questão
do racismo e a questão da violência contra as mulheres de uma forma geral, né? Mas uma das coisas destacadas por esse relatório foi justamente o aumento, né, do racismo aqui em Portugal e o quanto, por exemplo, isso precisa de medidas do ponto de vista jurídico, né, do aparato jurídico e institucional para poder combater o racismo. E como essa discussão ainda está um pouco atrasada, né, do ponto de vista legislativo e institucional, inclusive, e é destacado nesse memorando, para termos aqui a dimensão do problema racial ainda pouco resolvido, né, na sociedade portuguesa, mas não só na sociedade e nas instituições portuguesas também. Foram destacadas aqui algumas questões envolvendo racismo nas forças policiais, sobretudo, né, como algumas abordagens eram pautadas nessa questão de discriminação racial e é uma das coisas muito, muito latentes ainda na sociedade portuguesa. E aí a minha pergunta, em tom de comentário, talvez para a Isabel, eu penso que aí no Brasil, né, nós já ultrapassamos um pouco essa questão do colonialismo do ponto de vista de pautar o nosso pensamento ou o nosso tratamento das pessoas negras racializadas ainda com esse imaginário colonial. Ainda há estereótipos aqui em Portugal muito presentes, né? Estereótipos que foram construídos nesse período, né? A memória colonial é muito ainda reproduzida pelo ensino, sobretudo, porque não se conta a história de outra forma, né? Há um elogio a esse passado colonial e colocando Portugal como bom colonizador, né? Existe essa expressão aqui. Eu queria ter essa curiosidade de saber como a Isabel considera o peso do colonialismo nessa construção, né, do racismo e também nessa construção, não é nem construção, é mais a percepção do branco, essa pessoa que é excepcional, né? E era mais ou menos isso. Sim, eu acho que a branquitude, né, quando a gente fala esse termo, não é apenas um sinônimo para gente branca, né? A branquitude é também um sistema de dominação, um sistema de poder, que tem suas raízes aí coloniais, certo? É uma atualização, né, dessa questão dessa colonialidade. E é interessante o modo cruel como ela age, porque essa colonialidade cria sentidos assim, ó, branco bom, branco belo, branco inteligente, branco produz conhecimento, negro feio, negro mau, negro burro, negro produz crendice, sabe? Saberes ancestrais, como se isso fosse uma coisa menor. Então, é interessante que a gente note que essa dicotomia, esse pensamento dicotômico, né, em que a branquitude pega para si, né, de um modo bem narcisista, tudo que há de mais positivo e projeta no outro o negativo que ela não sabe lidar nela mesma, né, é um pensamento bem colonial, né, o bom explorador, o bom colonizador e o selvagem, né, o selvagem é o outro, né, é o outro. Quem tem raça é o outro. Então, assim, eu observo que talvez a gente aqui no Brasil, principalmente no último ano, eu vi a pauta racial ganhar mais visibilidade. Mais do que no 20 de novembro, sabe? Isso foi importante para que a gente pudesse ganhar espaço e quebrar com esses estereótipos do branco bom, negro mau. Como você está tratando aí, né, desse colonizador. E eu acho que esse elogio também colonial é absurdo, sinceramente. Como fazem isso nas escolas? Eu já tinha ouvido essa ideia, né, de que os portugueses eram muito orgulhosos do seu passado colonial. Eu já tinha ficado chocada com isso. Não é a primeira vez que eu escuto, né, relatos sobre isso, mas eu não deixo de me surpreender. Como podem ser orgulhosos de sua crueldade e violência? Eu não consigo, sabe, racionalmente organizar isso na minha cabeça. E essa ideia que constrói essa dicotomia
aqui acho que está começando a ser movida, né? Isso está deixando as pessoas brancas aqui no Brasil estão com medo de serem canceladas, porque nós negros estamos atentos e atentas. Então, elas estão se policiando para não parecerem racistas. Do tipo, sempre aparece alguém no meu Instagram dizendo: ah, você não tem uma lista de palavras que eu não devo usar? Eu digo, não, na verdade é que eu ensino as pessoas a terem bom senso e respeitar o outro, e aí essa lista do que elas não devem usar, ela vai tendo capacidade crítica de observar o que ela não deve dizer a uma pessoa negra, entende? Então as pessoas aqui estão muito preocupadas com a sua imagem. Elas estão muito preocupadas com a sua imagem. E aí parece que realmente é um passo atrás. Esse pensamento crítico não chegou, essa crítica não bateu, não há nem a preocupação com a imagem, porque ainda há essa ilusão colonial de superioridade, né? Enfim, é um longo trabalho a ser feito, Ana Paula e Carolina, assim. Eu Força, minha irmã. imagino. Eu imagino. E já agora, nessa questão do longo trabalho, Isabel, eu queria fazer uma pergunta, que é assim, uma coisa que eu ouço muito aqui, né? Infelizmente, a gente sabe que Portugal, como a gente está falando, ainda é um país muito colonialista, né? A gente sofre muito com isso aqui, mas óbvio, assim como todo lugar, pessoas ruins, mas também há pessoas boas, né? Sim. E aí, uma das coisas que eu ouço muito é, tá, mas aí eu sou branco, reconheci o meu privilégio, e como que eu posso ajudar na causa antirracista, né? Porque é o que você falou, muita gente ainda tem medo do tá, mas não é o meu local de fala, porque agora tem isso, né? Não é o meu local de fala, mas eu tenho a voz. E aí? Isso. É muito importante isso que você disse, Carolina, porque às vezes algumas pessoas dizem assim: eu não vou falar sobre racismo porque eu não tenho lugar de fala. Gente, todo mundo tem lugar de fala. Lugar de fala não é sobre alguém falar e alguém ficar calado. É sobre a perspectiva de onde se olha. Se a gente for procurar, sei lá, um marceneiro para fazer um móvel projetado aqui para minha casa, eu até posso contratar um pedreiro, mas provavelmente ele não vai saber muito bem o que ele está fazendo ali, certo? Pode ser que ele faça uma coisa meio da cabeça dele e dê tudo errado, tá? Então é melhor chamar alguém que saiba do que está fazendo, né? Então, se eu for falar no programa de TV local sobre racismo, é melhor que eu chame uma pessoa negra, porque ela vai saber do que ela está falando ali. Se chamar uma pessoa branca, ela pode dizer do que ela viu uma vez, entende? Ela vai falar, ela pode falar. Mas será que ela é a pessoa mais adequada, mais indicada para aquele momento para falar? Não sei, entende? Então, todo mundo pode falar. A questão é que, em alguns momentos, outras pessoas mais qualificadas vão aparecer, certo? Você não vai, sei lá, chamar um engenheiro para fazer um bolo de chocolate para você, porque às vezes ele não é a pessoa mais indicada para isso. Mas para construir uma laje para sua casa, nossa, ela é ótima, entende? Então, não é que não possa falar, é que depende da perspectiva. Então, todo mundo pode falar. Mas, às vezes, a gente também tem que aprender a ceder espaços. Exemplo, você vai para um evento, tá? E você é a única pessoa negra no evento. Você fala, poxa, mas não tinha mais nenhuma outra pessoa? Não. Ah, não, mas tinha outra pessoa, poxa, vai ficar legal, vai ser uma discussão bacana, tinha outra pessoa que vai ficar muito bom. Aí vai lá a organização e, poxa, outra pessoa. O que é que você fez ali? Você utilizou o acesso que você já tinha para trazer uma outra pessoa para dentro. Isso é ótimo, né? Pessoas brancas podem fazer isso. Você chegou num evento, sei lá, numa palestra, né? Tem aquela mesa lá e tal, cheia de gente branca. Notou que só tem gente branca? Pergunta para a organização do evento, pô, não vai ter ninguém negro? Vocês não chamaram ninguém? Do mesmo jeito, eu chamei, entendem? Tipo, faz esses espaços, esses lugares, perceberem essas ausências. Isso aqui é muito comum no Brasil.
O Brasil é um país que tem 56% de sua população negra, mas a gente não acha nada estranho quando a gente chega no lugar e só tem branco. Você chega num restaurante e só tem branco, até servindo, né, o jantar, só tem branco. E você não achar isso estranho? Poxa, nós somos 56% da população. Cadê, né? Onde é que nós estamos? Então, isso é Fazer muito uma novela na importante. Bahia e não ter negro, né? E não ter negro, é exatamente isso. Então, fica muito esquisito. Então, a primeira coisa que as pessoas brancas têm que fazer é observar os seus espaços. Tá, e na sua família, como é que são suas relações? E no seu trabalho, como é que são suas relações? Você está num relacionamento interracial, você namora uma pessoa negra, como é que você trata ela? Entende? Eu acho que parte daí. Primeiro ponto. Em vez de tentar criar uma grande organização para mudar o mundo, talvez você seja uma pessoa que deveria primeiro, em primeiro lugar, olhar para o seu redor, para depois se engajar em outro movimento. E para isso, gente, já tem os movimentos negros organizados em várias, várias frentes, né? Vários mesmo. Apoie essas pessoas. Quando você apoia o trabalho de pessoas negras, quando você faz o seu dinheiro circular entre profissionais negros, por exemplo, eu vou precisar declarar imposto de renda, eu vou chamar uma profissional negra, uma contadora negra para fazer o meu imposto. Por quê? Porque eu acho que é importante apoiar profissionais negros, entende? Então, a partir desse momento em que você faz o dinheiro circular, porque a gente sabe que as pessoas negras estão também em posições inferiores quando a gente trata desses acessos de bem de consumo, apoiar, né? Por exemplo, tem um projeto chamado Winiteca. Na Winiteca, que é organizada pela Winnie Bueno, ela junta pessoas negras que estão precisando de livros e pessoas que podem doar. Você apoia um estudante negro. Simples assim. E é com muito dinheiro? Não, é doando um livro, que às vezes é, sei lá, R$ 30, R$ 40. Entende? E aí você apoia aquela pessoa através disso. Outras formas de apoiar, gente, é mesmo nas redes sociais, apoiando criadores de conteúdo negros, sabe? E falando, eu acho que esse é o principal, falando com as pessoas ao seu redor. Às vezes você está no Instagram e passa um post, sei lá, sobre racismo e você só rola. Mas, sei lá, se você está conversando com um amigo, então, cara, é porque, eu não sei se tu já leu esse livro, Racismo Estrutural, sabe? É o racismo que organiza a nossa sociedade. E às vezes o cara pode até nem dar atenção para aquele post de Instagram que passou ali, mas ele dá atenção para o amigo dele que falou, né, para o irmão, para o tio, enfim. Então, eu acho que antes de apoiar esses grandes projetos que a gente sabe que já existe, é muito importante a gente ver as nossas próprias relações, né? Quem são as pessoas negras que eu amo? Uma vez eu perguntei isso para uma pessoa branca e ela falou assim: uma vez eu tive uma babá negra. Nossa, as únicas pessoas negras que você amou na sua vida estavam te servindo, entende? Então, esse exame interno é a semente, né, para essas outras transformações maiores. E muitas vezes ele é negligenciado, sabe? Enfim, é isso. Obrigada, Isabel. Mais alguém quer fazer uma pergunta? Se quiserem, podem abrir o microfone e fazer. Força, Mariana Ramos. Posso? Boa tarde. Boa tarde. Em primeiro, queria agradecer pela iniciativa e pelo tempo que disponibilizam para poder estar aqui. Eu sou formada em Educação Social e estes temas interessam-me bastante e eu tive a oportunidade de trabalhar em Cabo Verde numa organização não governamental com crianças durante quase 4 anos e eu não tinha a consciência do quanto nós portugueses somos maus e fomos. E que era isso que a Isabel também estava a referir, que eu estudei a história do meu país como nós sendo os gloriosos, os heróis. E nós podemos ter sido heróis porque descobrimos certos sítios, mas a forma como o fizemos e quando exploramos o outro não pode ser glorificado, não pode ser gabado, não é? E logo aí eu não sinto esse orgulho, eu não sinto orgulho nenhum. Eu nasci em Portugal, podia ter nascido noutro sítio qualquer. Não tenho essa coisa da pátria e, sinceramente, eu ouço-vos, não sei se sou a única portuguesa que estou aqui,
Eu ouço-vos, eu sigo a Afro Mary, eu sigo As Brasileiras Não Se Calam, eu sigo a página da Ana Paula e dá-me vergonha todos os dias, vergonha, digo-vos mesmo de coração, dá-me vergonha das coisas que aparecem ali, como é que as pessoas são capazes de passar por aquilo. Até estou a ficar emocionada, porque é uma coisa que me faz mesmo muita comichão. Como é que as pessoas conseguem sujeitar os outros àquele tipo de humilhação, de julgamento, de preconceito, só porque é brasileiro, só porque é de outra cor, só... Enfim, e todos nós sabemos que a mulher negra ainda passa por isso em triplo, portanto, já o ser mulher por si só é o que é. Quanto mais mulher lésbica, ou mulher negra, ou mulher imigrante, portanto, todas temos uma etiqueta, não é, na testa que já nos define e que já eu, que tenho o chamado privilégio branco, agora até essa etiqueta nos põe, não é? Se já eu realmente às vezes eu trabalho muito a minha capacidade de empatia, que acho que dá para ser trabalhada, e eu ponho-me muitas vezes no vosso lugar e eu penso, fogo, só por causa desta cor que eu nem adoro, porque é cor de parede, só por causa disto eu tenho benefícios, eu não sou olhada de lado, as pessoas não agarram a carteira, isto é estúpido e isto dói-me, a mim dói-me muito. E se já sendo mulher eu sofro de assédio, de os tais piropos, de todo o tipo de machismo, que a cultura portuguesa infelizmente ainda tem que ser muito trabalhada pela parte do machismo também. Se eu já sofro isso e tendo este privilégio, entre aspas, eu digo entre aspas porque eu não gosto de que isto aconteça, não é? Eu imagino então uma mulher negra, uma mulher imigrante, isto cansa, porque é tão feio, tão feio, tão feio que nem se devia, nós nem devíamos hoje estar aqui a falar sobre isto, porque é um tema que desculpem esse ridículo, porque estas coisas nem deviam existir. E o que eu notei muito em Cabo Verde foi que todas as crianças, mulheres da minha idade e mais velhas, olham para mim como uma beleza extrema, e isso não... Ou seja, o meu cabelo é liso, não havia ninguém que não mexesse no meu cabelo, e eu dizia, mas o teu cabelo também é bonito, olha para os teus caracóis, olha, o meu cabelo não dá para fazer nada, olha para o teu. E não, o branco é o ideal de beleza, é o ideal de bonito, e não tem que ser. E acho que as pessoas autodiminuem-se imenso porque não têm o cabelo que gostavam, porque gostavam de ser brancas e não são, e é tudo tão, não sei, eu tentava sempre, eu sentia-me mal porque eu via, mas já olhaste para ti, já viste as tuas qualidades, as tuas características, já viste onde tu podes chegar, e depois eu sentia-me sempre, ok, eu consegui tirar um curso, se calhar algumas destas pessoas não conseguem, pronto, isso também por questões de oportunidades, muita gente em Portugal também não consegue, mas eu vi essas diferenças da forma como eles nos tratam. Neste caso eu não era uma turista porque eu vivia lá e eu trabalhava lá, mas a forma como eles olham para uma mulher loira, de cabelo liso, com uma pele mais branca que eu sei lá o quê, ou com um escaldão, meu Deus, eles não se valorizam nada e não veem, têm umas pestanas lindas, têm uns cabelos, uns caracóis espetaculares que fazem ali tranças e tudo e pronto, não é? Acho que há muito também que trabalhar estas questões com as crianças negras. Quantas vezes nós vemos vídeos na internet das crianças, era um vídeo mesmo de uma criança negra a chorar, que se achava feia, a criança devia ter 4, 5 anos. Como é que uma criança de 4 anos tem a autoestima destruída pela cor da pele? Isto é uma coisa que de facto mexe comigo. Agora eu fico feliz, eu gosto muito de livros infantis também, eu fico feliz que já comecem a mudar nos livros infantis as cores dos rostos, finalmente, porque estava um bocadinho cansada de ver as princesas frágeis a serem salvas por príncipes e serem todas brancas e loiras, portanto, finalmente eu tento sempre comprar livros inclusivos e cada criança que passa por mim, que pega nos meus livros, vê crianças de todas as cores e feitios, porque não é só a cor, há gordas e magras, há altas e baixas, e nós temos que, de uma vez por todas, aceitar estas diferenças, não é? E pronto, eu meto-me muito nesse papel
E também penso, será que eu devia ter uma linguagem diferente? Agora fala-se muito na linguagem inclusiva também. E eu vou tentando, como eu costumo dizer, desconstruir-me e reconstruir-me, porque há muitas coisas com as quais eu não concordo que já estão aqui, porque são estereótipos, são ideias pré-concebidas, são coisas se calhar passadas pela sociedade, pelos meus pais, sem querer, e que nós absorvemos, não é? No fundo é um bocadinho assim. E eu tento ao máximo, não só pela questão profissional que me liga a isto tudo, mas como pessoa, eu tento ao máximo não me envolver com pessoas que tenham qualquer tipo de preconceito, que sejam racistas, que pensem que não, tento ao máximo, porque isto não beneficia nada nem ninguém. E vou tentando também em mim mudar certas atitudes que eu possa ter, ou o que quer que seja, neste contexto. Pronto, já te falei muito, peço desculpa. Obrigada e parabéns, e gostei mesmo muito. Obrigada, Mariana. Isabel. Obrigada, Depois temos Mariana. aqui 2 comentários no Facebook, e assim que a Isabel terminar, vou fechar com esses comentários, tá bem? Para não alongarmos aqui na sessão. Que dou aula já, gente. Então, Mariana, isso que você falou me chamou muita atenção a parte quando você fala sobre a nossa autoestima. Isso tem a ver, de novo, com aquela dicotomia que eu falei, né? Do branco bonito, negro feio. Quando essa dicotomia, esse pensamento dicotômico é realizado, o que acontece? A gente aprende a admirar tudo que está nesse outro, que é visto como bonito, e a se odiar. Tem um livro do Frantz Fanon, que é o Pele Negra, Máscara Branca, e nesse livro ele fala sobre o auto-ódio também, dentre várias outras coisas, né? Mas ele fala sobre o auto-ódio. Olha só, é esse auto-ódio que faz com que a gente faça plásticas e mutile o nosso nariz, né? Porque odeia os traços negroides do nosso nariz. É esse auto-ódio que faz com que as mulheres negras alisem o cabelo, porque não querem ver o cabelo, né, enrolado, crespo. Então, esse pensamento dicotômico é que faz com que as pessoas negras se sintam diminuídas, com que elas se auto-odeiem. Então, é a partir desse pensamento que é construído pela branquitude, entende? Então, esse ódio que é semeado na gente, ele não vem na gente, é semeado, é incutido em nós, né? É colocado aqui dentro. Então, é uma coisa que é muito importante da gente ficar atento, né? É por isso que é muito importante, eu vejo que no Brasil acontecendo mais, talvez aí menos, mas de valorizar cabelos. Eu tenho visto nos últimos anos aqui, nos últimos 5, 10 anos, não sei, muitas mulheres negras que alisavam o cabelo, passando pela transição, né? Eu passei pela transição capilar, eu alisava meu cabelo, parei de alisar, tive que cortar o cabelo bem curto, para deixar ele crescer todo novo. Isso tudo é um trabalho de autoestima que demanda muito tempo, e um fortalecimento, né, de autoconfiança mesmo, muito grande. E acho que a gente precisa também ajudar essas mulheres, né, principalmente as mulheres, meninas, crianças que estão passando por isso, né, que passam por esse processo de auto-ódio, a gostarem de si, né? Isso é muito importante. Enfim, obrigada pela tua contribuição. Obrigada, Isabela, obrigada. Ana, quem mais? Isabel, Valeu. nós vamos encerrar por aqui. Talvez nós pensamos em uma outra sessão, uma outra edição, até porque Pronto. não se esgota, é muito importante, é só para eu acho também. e não passar do horário. Eu vou ler só um comentário da Xênia Carlson, inclusive um abraço, um beijo para a Xênia, que é uma grande parceira da plataforma. Ela é psicóloga e é fundadora do Papo Preta, deve conhecer por aí, é um grande Ai, que ótimo! Mas até para ir maravilhoso. até para ir ao encontro do que a Isabel falou agora no final, que a culpa não é dos africanos, os europeus construíram essa narrativa, são consequência do racismo estrutural. De fato, né, essas questões da autoestima não é uma questão que devemos responsabilizar as pessoas negras ou as pessoas racializadas que sofrem esse tipo de pensamento contra elas mesmas, vamos dizer assim, né? Porque isso é o fruto de uma construção histórica, né?
o racismo, o colonialismo, como já falamos aqui, construiu essa relação ao ponto das pessoas negras odiarem elas mesmas, até porque em todo momento foi colocado na sua cabeça através de várias formas, através da mídia, através das imagens, através das relações sociais, através das relações raciais, como a Isabel falou aqui, que você está errado de alguma forma porque a sua cor não cabe aqui, porque você não cabe nesse espaço, né? Então, essa questão é fundamental de ser falada também. Isabel, mais uma vez, muito obrigada. Eu acho que esse tema é muito importante. Mais uma vez, eu queria agradecer não só pela sua participação, mas pela forma como você abordou e trouxe as questões aqui. Eu acho que vai ser riquíssimo para várias pessoas que vão poder ver depois, vai estar gravado no YouTube e também vai estar lá no nosso Facebook Salva Live. E eu recomendo muitíssimo que envie depois para as outras pessoas que querem saber mais sobre esse tema ou que tem ainda alguma dificuldade de entender o que é, né? A gente acabou falando mais do que excepcionalismo branco, a gente acabou falando de racismo de uma forma geral e das relações raciais de uma forma geral, então é riquíssimo. Muito obrigada também pelo pessoal que nos acompanhou no Facebook e as pessoas que estão aqui hoje conosco. É uma honra para a gente recebê-los, tá bem? Recebê-las. Se a Isabel quiser falar mais alguma coisa para Sim, gente, foi ótimo, foi muito bom. Eu gosto muito desses momentos de troca e sempre fico muito feliz com esses convites, principalmente esse, porque a gente faz essa ponte, né? A gente reata uns laços, é muito bom fazer essa conexão. Eu queria aproveitar também para dizer que eu tenho uma página no Instagram chamada @afroantropóloga. Vocês vão ver lá nas redes da plataforma Geni, que deve ter me marcado em algum lugar por lá. E eu sempre tento trazer esses temas, gente, do modo mais didático possível. Então, é ideal para você mandar para aquela sua amiga, para aquele seu amigo que ainda não entendeu muito bem, ou que ainda tem alguma resistência nessas temáticas. Então, enfim, é isso. Eu agradeço pela força que vocês deram para esse meu trabalho. É muito bom poder trocar com vocês. E é isso, gente. Agradeço demais. E agora eu vou correr que eu tenho que dar aula. Obrigada. Tchau, tchau. Boa Obrigada, Isabel. Tchau. Boa noite para quem está aqui. Obrigada, gente. Tchau. Tchau, tchau.